leve, super fofinho e muito estruturado. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um pão de ló profissional enorme, perfeito para você que quer trabalhar com bolos recheados e com bolos decorados. Esse é o primeiro vídeo do nosso especial Bolos de Feira, que são aqueles bolos com fatias bem generosas, super recheados e muito molhadinhos, que deixam todo mundo com água na boca. Você vai se apaixonar e vai vender muito. Antes da gente começar, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma receita e deixa aquele joinha que ajuda muito o nosso trabalho. Já aproveita e me conta aqui nos comentários qual a sua sugestão de recheio para esse bolo. Ou então manda aquele coraçãozinho mesmo, que é para eu saber que você está curtindo os nossos vídeos. E fica comigo até o final, porque eu vou deixar dicas valiosas sobre armazenamento, validade, para você que quer vender e faturar muito com essa delícia. Lembrando que todas as medidas dos ingredientes estão certinhas, em gramas, aqui embaixo na descrição do vídeo, logo abaixo do título, para você seguir e arrasar. Agora, prepara a sua cozinha e vamos para a receita. Para começar o preparo, a gente vai bater os ovos. São 7 ovos nessa receita e eu poderia bater as claras e as gemas separadas, mas eu vou bater tudo junto para facilitar o nosso processo. Se você ficar com receio do cheiro, pode adicionar algumas gotinhas de baunilha aqui na sua massa, mas normalmente são 2 os motivos que deixam o pão de ló com odor de ovos. O primeiro são ovos velhos, então precisa estar sempre atento à validade aqui dos ovos e comprar ovos bem fresquinhos. E o segundo motivo é o batimento incorreto. Quando a gente bate pouco esses ovos, pode ser que o pão de ló fique com esse odor. Eu vou colocar algumas gotinhas de baunilha só para garantir. Agora eu vou colocar o batedor e a gente vai bater esses ovos em velocidade máxima da batedeira por 10 minutos. Depois de 10 minutos de batimento, olha só a diferença na textura desses ovos. Eles estão bem aerados, bem volumosos. Isso é importante porque eles aqui vão trazer volume para o nosso pão de ló. Agora eu vou religar a batedeira em velocidade bem baixinha e vou adicionar aqui aos ovos 3 xícaras de açúcar refinado aos pouquinhos, de colherada em colherada. Não pode ter pressa nesse processo. Ovos e açúcar já batidos e agora a gente tem um creme bem clarinho. Olha só que beleza! Esse creme fica lindo! Ovos e açúcar já batidos, agora a gente vai adicionar os próximos ingredientes. Eu vou peneirar aqui sobre a massa 4 xícaras de farinha de trigo sem fermento. E é importante sempre usar a farinha de trigo sem fermento na sua produção profissional. A gente precisa ter total controle sobre a quantidade de fermento que está usando. E na farinha que já vem com fermento, não tem como a gente saber quanto é que está adicionado ali. Então, por isso, opte sempre pela farinha de trigo sem fermento. Vou adicionar aqui também 1 colher de sopa bem cheia de fermento e também 1,5 xícaras de água. Essa água a gente vai adicionando bem aos pouquinhos, tá? Agora eu vou usar o fouet para ir incorporando essa farinha à massa bem devagarzinho, com muita delicadeza. Essa massa não pode perder o ar, então eu vou passando o fouet de baixo para cima e eu gosto de dar leves batidinhas aqui na borda da tigela só para soltar toda essa massa que está presa aqui dentro do fouet. Aqui a gente precisa de delicadeza, que é para a massa não perder o ar. Então não pode mexer com muito vigor, tá? Não pode ser muito rápido. Coloco mais um pouquinho de água. E vou mexendo. Vou colocar agora a terceira parte da água, a parte final. E aí vou mexer até que a massa esteja bem lisinha. O pão de ló é uma massa muito leve, de sabor bem delicado e que absorve muito bem os líquidos, absorve muito bem a calda. Ou seja, ele é perfeito para os bolos de feira. Agora sim a massa está pronta e olha só que beleza a textura desse pão de ló.
Ele é muito cremoso, muito aerado. E aqui, essas bolinhas são bolhazinhas de ar. Olha só que textura perfeita. Ele é super cremoso, leve, delicado. Eu vou parar de mexer, que é pra gente não retirar essas bolinhas de ar. Vou deixar a massa descansando aqui um segundinho enquanto a gente prepara a forma. Vamos lá? Para assar esse bolo, eu vou usar uma forma de 25 centímetros. A minha forma tem 25 centímetros de diâmetro e 10 centímetros de altura. Eu estou usando uma forma de fundo removível, mas se você não quiser, não precisa, tá? Pode usar uma forma tradicional mesmo. Aqui a gente precisa untar esse fundo com desmoldante ou então colocar um pedaço de papel manteiga, que é o que eu vou fazer. É importante a gente não untar as laterais da forma no pão de ló. Esse pão de ló precisa grudar um pouquinho, precisa aderir aqui nas laterais para que ele cresça bem retinho, sem formar aquela montanha aqui no meio do bolo. Então agora a gente vai só despejar a massa aqui com delicadeza e levar para o forno pré-aquecido a 180 graus. Raspa tudinho aqui da tigela para a gente não ter perda. E agora que eu já despejei toda a massa aqui na forma, eu vou dar uma leve balançadinha aqui, só para ela ficar bem acomodada e bem retinha. Agora é só levar para o forno. Eu levei a nossa massa para o forno pré-aquecido a 180 graus e esse bolo vai levar mais ou menos ali 50 minutos para assar. Não se assuste, é porque é um bolo bem grande, um bolo bem alto mesmo, então demora um pouquinho mais. Se você preferir, pode assar em formas separadas, em discos separados. Assim você vai ter uma massa assada bem mais rápida, sem correr o risco de solar. Se você quiser um bolo com 3 camadas de recheio, você pode assar em 2 discos e partir cada um desses discos ao meio. Assim você vai ficar com 4 discos de massa e 3 camadas de recheio. Já se você preferir um bolo com 2 camadas de recheio, você pode assar em 3 discos. Assim você vai ter 3 discos saindo do forno ali certinhos. Vai ser só nivelar, rechear e ter um bolo delicioso. O bolo ficou por 1 hora no forno e agora ele já está prontinho. Para saber se está no ponto, é só pressionar levemente com o dedo. Se o seu dedo não ficar marcado, é porque ele já está assado. E aí a gente já pode fazer o teste usando o palitinho. Eu vou pressionar o palito e se o palito sair limpinho, é porque o bolo já está pronto. Mas cuidado, tá? Se você furar o bolo antes dele estar totalmente assado, ele vai murchar. Então, por isso, você precisa fazer o teste com o dedo antes de furar. Olha só como essa massa fica linda, super douradinha e muito fofinha. Agora eu vou deixar a massa esfriar um pouquinho para a gente poder desenformar. O bolo esfriou um pouquinho e você pode ver que ele nem murchou. A altura continua perfeita. Agora eu vou usar uma faquinha de ponta um pouquinho mais fina e vou encaixar ela aqui na lateral, que é para a gente ir soltando o bolo da forma. Eu encosto a faca e vou pressionando ela contra a forma. A gente vai raspando com cuidado para soltar. É importante observar que eu estou usando a lateral que não tem serrinha, tá? Precisa passar essa faquinha na lateral porque a gente não passou desmoldante, lembra? Confiro se está tudo soltinho. Agora é só a gente retirar aqui o fundo de dentro da forma. Esse pão de ló fica com aproximadamente 7 centímetros de altura aqui na lateral. Você pode perceber que essa minha lateral ficou um pouquinho mais alta do que o restante do bolo. Isso aconteceu porque o meu forno está um pouco desnivelado. Aqui ele ficou bem douradinho, exatamente porque é um bolo muito grande, demora um pouco mais para assar. Mas se você quiser, pode tirar essa casquinha aqui da lateral para deixar esse bolo mais clarinho, tá? E aí você pode fazer isso usando uma faquinha e vai raspando aqui para retirar esses farelinhos. Mas o que eu gosto de fazer é bem mais prático. Eu prefiro ir passando a mão assim com delicadeza. Aí o farelinho já vai saindo, já vai caindo aqui ao redor do prato e você pode perceber que o bolo já vai ficando mais clarinho. Faz um pouco de bagunça, mas é normal isso acontecer. Olha como a lateral do bolo vai ficando bem mais bonita à medida que a gente vai retirando esses farelinhos. E agora olha só a fofura dessa massa.
Olha que beleza! O melhor é que ela fica alta e super fofinha. Agora que a nossa massa está fria, eu vou usar um nivelador para cortar os discos todos da mesma altura. Eu posicionei aqui a marcação dele nos 2 centímetros de altura, que é a altura que cada um desses discos vai ficar. E agora é tudo muito fácil. Eu retirei a massa da forma da base, que é para ela ficar na altura correta, e forrei a mesa com um saquinho plástico. Você pode usar também um papel filme, um papel toalha, o que você preferir. Só não pode ser alto para não alterar a altura dos discos da massa. E aí eu vou posicionar o meu nivelador e vou fazer movimentos de vai e vem para cortar essa massa. É importante não girar o bolo, a gente vai girando o nivelador, tá certo? Eu deixo a mão aqui em cima do bolo e vou girando o nivelador, sempre mantendo ele na vertical. Giro para conferir se está tudo cortado. E retiro aqui o meu primeiro disco. Olha só que beleza que fica esse disco. Super maleável, super flexível e bem fofinho. E aí agora eu vou repetir o mesmo processo para os outros discos. Olha como ela fica super flexível. O pão de ló tem essa característica, é uma massa bem resistente que não se quebra com facilidade e é super fofinho. Vou colocar ele aqui por cima de um disquinho de isopor e reservar. Agora sim, a gente vai nivelar a última fatia, que é para acertar esse topinho. Lembra que eu disse que o meu bolo estava um pouquinho desnivelado? A gente vai resolver isso agora. Balanço para tirar todos os farelinhos. E olha que beleza esse último disco de massa. Também vou colocar aqui sobre o disco. E agora sim, o nosso bolo está prontinho, nivelado, no ponto de ser recheado. E olha só que beleza a altura dessa massa. Quer facilitar ainda mais a sua produção? Os materiais que eu usei nessa e em outras receitas estão aqui embaixo na descrição. É só você clicar nos links e garantir os seus produtos. E o melhor, comprando por esses links, você apoia o canal para que a gente traga ainda mais receitas incríveis. Me conta nos comentários, que bolo de feira você quer ver aqui no canal, hein? A validade do pão de ló é de até 2 dias se ele for conservado fora da geladeira ou de até 5 dias se ele for conservado na geladeira. Congelado no freezer, ele dura até 90 dias ou 30 dias se for congelado no congelador da geladeira. Eu deixei as informações de preço de custo da receita aqui embaixo na descrição do vídeo, que fica bem embaixo do título. É só você clicar aqui embaixo, rolar a tela que vai encontrar. Faz o pão de ló aí na sua produção, depois me conta como foi, porque eu tenho certeza que você vai amar. E aí, me conta, o que você achou desse bolo? Me conta também que outras receitas você gostaria de ver por aqui. E se você quer conhecer outras receitas de bolos super recheados, molhadinhos, deliciosos, para deixar todo mundo com água na boca, eu separei alguns vídeos especiais para você. É só clicar aqui na tela para assistir. Te vejo no próximo vídeo com o nosso primeiro bolo de feira, viu? Um grande beijo e até mais!